Fala, galera VIP! Eu não sei em que momento você está assistindo essa gravação, mas para você que está comigo, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Vai ter barulho aqui adoidado, hein? Porque eu resolvi gravar agora esta aula exclusiva para quem está no nosso grupo VIP, para falar um pouquinho sobre esse edital do Profei, aquele de educação inclusiva que está aberto em todo o Brasil. Ele tem alguns detalhes que eu acho que a maioria dos alunos, dos pesquisadores, dos profissionais, e sinto lhes dizer, de muito mentor acadêmico por aí, não vão saber, por causa da prática. Então vamos lá. O que eu separei aqui para vocês? Sem nenhuma enrolação, sem inventar moda, fica ligado aqui no grupo, gente. Eu vou ler o edital com vocês, é isso, e analisar. Então, primeira coisa importantíssima deste edital é saber que ele é nacional, é saber que o processo seletivo tem algumas nuances que cada programa pode adotar, mas ele tem toda uma trajetória muito específica e direcionada para ser igual em todos os processos seletivos abertos. Então, vamos ver isso aqui. Esse mestrado profissional em educação inclusiva relativamente novo, né? É um programa que nasceu dessa necessidade, dessa urgência da gente trabalhar temas relacionados à formação e à educação inclusiva de um modo geral, dentre todas as suas nuances. E isso vem muito das dificuldades que foram vistas, que foram apontadas na literatura há muito tempo sobre como, né, como fazer essa educação mais inclusiva. Esse encontro de ideias culminou nesses objetivos. Por que nós temos que prestar atenção nos objetivos deste edital? Porque se você planejar um projeto, criar, pensar num tema de pesquisa que não esteja alinhado a esse objetivo, você não tem chance. Diferente dos outros programas, em que o próprio programa cria suas regras, quando a gente tem um edital universal desse tamanho, com essa proposição tão específica, educação inclusiva, por exemplo, que é o caso deste edital, você tem que estar atenta a analisar quais são os objetivos para saber de verdade se você se encaixa aqui. Então, não tenha medo. O primeiro exercício para ler e estudar um edital, temos aula gravada sobre como estudar um edital, é você, neste caso, começar pelos objetivos. Então, a minha ideia de pesquisa, a minha trajetória, a minha experiência profissional ou acadêmica, para quem está começando agora, ela se encaixa em pelo menos um desses objetivos. Eu vou ter que olhar princípios e fundamentos da educação inclusiva. A minha ideia, tem alguma coisa que se encaixa aí? Analisar os documentos legais e diretrizes. A minha ideia se encaixa nisso? Compreender e analisar, né, projetos pedagógicos para ver se eles estão sendo colocados em práticas, se não é meramente papel. Então, tudo isso vai te ajudar a realmente definir se você está preparado ou não para esse edital. E, por fim, é um objetivo e são esperadas propostas que venham desenvolver ações. Olha só, aí já é uma pesquisa voltada para desenvolvimento de coisas mais concretas, vamos dizer assim. E olha que legal, para este edital, olhando só os objetivos por enquanto, você inclusive consegue perceber que é esperado diferentes tipos de métodos, diferentes tipos de estudos, só pelo objetivo. Porque analisar, por exemplo, documentos legais, eu espero que seja, de fato, estudos mais teóricos, mais filosóficos ou até mesmo de revisão de literatura. Quando eu falo elaborar e desenvolver ações, já são, no mínimo, né, pesquisas com intervenção, seja ela social, seja ela de contexto, ou mesmo no cenário da educação. Então, a partir do objetivo, olha só que legal, duvido que vocês tinham escutado isso, porque eu passei anos para entender isso. Você consegue delimitar, inclusive, o seu tema melhor. Conhecer o seu tema vai te ajudar nesse processo. Por quê? Porque o próximo tópico vem a ser o decisivo.
Porque você vai precisar escolher uma linha de pesquisa. Você só pode concorrer a uma única linha de pesquisa e isso é quase que universal. Sinceramente, nunca vi nenhum programa permitir concorrer a mais de um. Pode ser que exista, não podemos falar que nunca. Eu ainda nunca vi. Educação especial na perspectiva da educação inclusiva. A linha contempla pesquisas e estudos epistemológicos, políticos, históricos referente à educação especial. Busca analisar essas implicações relacionadas ao quê? Então, não são só ficar divagando pela teoria, o que é importante, mas é pouco. O que realmente eles querem é relacionar isso às práticas educacionais. Aqui, no caso, com ênfase em gestão, recurso, que são os suportes, né, as tecnologias que precisam ser desenvolvidas para a educação inclusiva, implantação, uso de tecnologias digitais da informação e comunicação. É um dos ramos que mais tem crescido dentro da educação inclusiva. Eu não sou especialista da área, mas eu acompanho uma grande referência aqui no Pará, e vejo o quão isso tem sido desenvolvido no âmbito das pesquisas, porque tem trazido resultados muito positivos para as salas de aula. E é isso, afinal de contas, que um tipo de mestrado profissional voltado para a educação busca: melhorar a prática, melhorar a sala de aula, expandir isso. Segunda linha, tecnologia assistiva. No caso aí, já é o desenvolvimento, né? Desenvolvimento de metodologias ativas, de tecnologias digitais, ferramentas para que seja possível utilizar esse conhecimento, esse arcabouço concreto, que são os métodos, as tecnologias, para, para, para quê? O que é que vocês acham que seria? Para ampliar essa discussão, seja dentro da sala de aula, seja o desenvolvimento de projetos, seja o desenvolvimento de jogos, com o intuito de melhorar a aprendizagem, claro. Então, não é só para facilitar a aprendizagem. O que a gente quer é avançar mais do que isso. A gente quer, de fato, que que tenhamos, né, processos, recursos cada vez mais assertivos, cada vez melhor empregados, para que, de fato, a educação se torne inclusiva, como bem está descrito nas diretrizes legais. E o terceiro, aí já é voltado até mais para o professor mesmo, porque são práticas e processos formativos dos educadores. Então, não adianta nada pensar todas essas ferramentas, todas essas políticas, a gestão, se, de fato, quem vai colocar isso em prática não tiver conhecimento para fazer isso. Que é, então, o caso da gente preocupar com a formação. Como que é esse professor que está sendo formado hoje, recentemente, se ele tem esse arcabouço, esse contato, esse conhecimento, essa experiência durante a graduação, e se não tem, como desenvolver isso? Como criar, né, ações, processos de educação continuada, permanente, para que isso realmente, de fato, aconteça? Os estudos aqui, então, vão concentrar mais nas práticas, no currículo, no uso de recursos, no método pedagógico, sempre voltado para a educação inclusiva. E quando você pensar em mestrado profissional, não tenha a ilusão de que não é tão rígido como o mestrado acadêmico, pelo contrário. Também tem um tempo mínimo, um tempo máximo, quantidade de créditos razoavelmente grande, distribuída em diferentes atividades. Então, preste atenção nisso. Não se candidate a um mestrado na área de educação sem ter plena consciência de que seu nível de dedicação terá que ser muito alto, porque se espera produtos que resultem na melhoria do ensino da aprendizagem na educação inclusiva, no caso desse edital. Então, não é aquele tipo de mestrado que você pode empurrar com a barriga e fazer e achar que só desenvolver a sua pesquisa será o suficiente. Infelizmente, tem muita gente que acha isso, até hoje. Não. O que se espera aqui é que realmente se mudem práticas, culturas, gestão, políticas, diretrizes e até mesmo a criação de novos métodos, novas tecnologias, um novo jeito, né, de pensar a educação inclusiva, que não é mais, né, um problema restrito a determinada faixa da população, etc.
Não é, é um problema de todos nós. Aqui já fala até como que serão as aulas, é misto, né? Síncrono e assíncrono, virtual, provavelmente, né? Virtualmente e com encontros presenciais, vagas. Esse edital, o terceiro desse mestrado, como eu disse, ele é novo, ele é recente, ampliou o número de vagas. Que legal! 206 vagas, imagina. A ampla concorrência, muitas vagas, e 28 reservadas às cotas afirmativas, claro. Esse número de vagas aqui só vai valer a pena a gente olhar depois, quando vocês perceberem como que isso está distribuído lá nos programas, nos estados, nas cidades, enfim, etc. Bom, existem algumas nuances que quem for concorrer às cotas afirmativas, por exemplo, precisa prestar atenção, porque será exigido uma quantidade enorme de documentos, é assim mesmo, precisa que você garanta, né, que está realmente concorrendo à cota certa. E as inscrições estão abertas e vão até 9 de janeiro. Por isso a minha preocupação de você que está especialmente aqui acompanhando nosso conteúdo já no grupo, comece a pensar logo no seu tema de pesquisa, se você quer fazer isso mesmo agora, se você tem condições de fazer essa seleção e começar esse processo agora. Obviamente, nós temos 2 produtos feitos justamente para este edital, para poder te ajudar. Por quê? Porque pensando que é 9 de janeiro, pensa aqui comigo quantos dias nós temos para preparar vocês, para que vocês, de fato, consigam se inscrever. Hoje é dia 24. Então, basicamente, são mais 2 semanas. Serão 2 semanas intensas de trabalho. E como que funciona? De repente, você é um professor, e é outra nuance aqui, né? Só pode se inscrever professores efetivos da educação, seja no nível municipal, estadual, federal, mas professores, é um edital voltado para professores, você já tem o seu tema de pesquisa. De repente, você já tem, inclusive, um projeto, pelo menos escrito, ainda que não esteja exatamente no formato deste edital específico, mas você já tem o seu projeto. Então, o que que eu acho que mais que vale a pena? Que você contrate a nossa consultoria, chamada SOS Projeto. Olha só que legal. Nós vamos te dar uma ajuda emergencial, rápida, assertiva, certeira. Quem já passou pelo nosso processo sabe que é mão na massa e que é rápido. Por que funciona? Nosso método é baseado na minha própria experiência de mais de 10 anos. E agora a gente resolveu compartilhar com todo mundo. O que é essa consultoria? Se você já tem o projeto pronto, sabe o que você precisa? Sabe o que você pode fazer por você mesmo para aumentar sua segurança, seu nível de confiança? Vim para a consultoria, que vai ser uma sessão online comigo, de até 2 horas, em que eu vou ler todo o projeto junto com você e vou apontar pontos de melhoria. Vou te mostrar o que você pode melhorar, o que você precisa corrigir. E se está de acordo com pelo menos uma das 3 linhas de pesquisa, se as coisas estão alinhadas entre si, que é o mais importante. Linha de pesquisa, tema e método. Se esses 3 não estão alinhados, não tem chance, gente. Não consegue aprovar. Bom, mas talvez você seja aquela pessoa que viu esse edital agora. Muita gente já me procurou. Nossa, nem tinha visto que o edital estava aberto. Só vi porque acompanho você lá no Instagram. Beleza, ótimo. Curte, compartilha, segue a gente, porque nós precisamos juntar mais pesquisadores interessados e esse perfil é para isso, para desenvolver carreira acadêmica. Para você que quer mestrado, doutorado, pós-doutorado, ainda que você não queira ser professor, nem seguir nessa área, eu te garanto que o conhecimento científico e o nível de escolaridade mais alto vai te dar possibilidades, oportunidades que você nunca pensou antes. E, claro, gente, a gente nunca mais é o mesmo. A gente realmente fica num processo de trabalho cada vez mais refinado. Isso é tão legal. Mas então, você pode ser essa pessoa que não tem a menor noção do que está fazendo ainda, que está perdida, perdido. Então, nós temos a nossa mentoria Express, é uma mentoria rápida que vai te ajudar a pegar na mão mesmo. Porque aí, se você não tem nem projeto escrito, a gente tem que pegar na sua mão.
E nós vamos escrever esse projeto junto com vocês. Eu vou escrever? Não, não tem como. O projeto tem que ter seu. Mas eu vou te direcionar e eu vou apontar para vocês qual que é a sessão por sessão que você precisa estar construindo e como você vai fazer isso. Só que tem um detalhe. Eu preciso do seu compromisso 100% firmado de que você consegue escrever esse projeto entre hoje e até o dia 8. Porque é você que vai ter que escrever. Isso é fato. O que nós fazemos é te dar assessoria, é te dar segurança, é corrigir esse projeto para você, fazer comentários, apontar feedbacks e te guiar para que você consiga realmente escrever o projeto. Como? São 4 encontros ao vivo, online comigo. Um deles é para entrevista, quando você passar, mas os 3 primeiros serão encontros para te direcionar nessa escrita do projeto, intercalando, né? Encontra comigo, passamos juntos pelo que precisa ser construído, vou ouvir suas ideias, vou entender sua experiência e montar o seu plano de ação para que a gente execute no prazo combinado. Parei para falar disso por quê? Porque é um passo decisivo. Não perca seu tempo lendo o edital, nem assistindo essa mini aula, se você realmente não estiver decidida a tentar essa seleção agora. Por quê? Porque é abrir mão de algumas regalias, de algumas festinhas que acontecem nesse fim de ano, não é não? Não é que eu não queira que você não curta o Natal com a sua família, nem o Ano Novo. Isso acontecia muito na minha geração, quando a gente começou. Era um atropelamento de coisas. Não, nosso propósito aqui não é esse. Nosso propósito é te ajudar a ter mais segurança, confiança e até mais tranquilidade. Mas que você vai precisar ler e escrever numa velocidade maior, se quiser ser aprovado. Isso é verdade. Não posso mentir para você. Então, só continue aqui se você realmente está decidida, decidido aqui esse processo seletivo de agora, este específico, é o que você quer tentar. Eu quero começar o ano 2023 diferente. Bora, bora que eu te ajudo, te coloco lá. Bom, então aqui vai falar dos procedimentos, né, de inscrição. A maioria dos programas hoje é online, tem site bonitinho, é só anexar os documentos, tem as taxas de inscrição, tem que prestar atenção em como que isso precisa ser pago com antecedência, separe direitinho, e aí fala até como que você executa o cadastro. Então, é um passo a passo, né, para você fazer a sua inscrição lá no site direitinho. Bom, existem condições especiais. Quem precisar de uma ajuda mais especializada, precisa especificar quais são essas condições. E aí aqui vai mostrar também que precisa, né, dependendo dessa condição, apresentar até laudo médico. Então, se você é um desses casos, preste atenção, porque conseguir um laudo médico atualizado no rigor que é exigido num processo seletivo desse tipo, pode ser uma dificuldade, porque afinal é fim de ano e a maioria dos médicos deve estar descansando. Quais são as etapas, gente? Olha só que legal. Análise dos documentos, projeto de pesquisa e entrevista. Então, na consultoria, o nosso foco é te ajudar a apresentar um bom projeto de pesquisa, porque você já escreveu, você já tem a sua ideia, nós vamos refinar isso, nós vamos te ajudar a melhorar isso. Mas na mentoria, para quem está até perdido, o que é que a gente vai te ajudar? A entender essa organização dos documentos, te ajudar no projeto de pesquisa e o último encontro, quando você for aprovada nessa fase, te preparar para a entrevista. Olha só que legal. Não é uma oportunidade única? Maravilhoso isso, maravilhoso. Bom, óbvio que aqui vai falar o que é eliminatório e classificatório. Projeto de pesquisa e entrevista são sempre eliminatórios, são passos decisivos. Então, presta atenção que essas etapas você precisa realmente se preparar. Não é difícil, não é que você não possa fazer sozinha, mas você não precisa fazer sozinha. Conta com a gente. Vai ser muito mais legal, vai ser muito mais fácil. Quem me dera ter tido isso antes? Bom, aqui é um ponto importantíssimo. Ser graduado em licenciatura ou bacharelado nas áreas que compõem o currículo da educação básica.
com a tal complementação necessária, pedagógicas, conforme as leis. Beleza. Então, é para professor mesmo, não só professor efetivo. Vou até colocar aqui que eu posso ter passado batido. Tem o objetivo de oferecer formação continuada para professores em efetivo exercício em sala de aula da rede pública municipal, estadual e federal de ensino e de educação básica. Então, presta atenção nisso, tudo bem? Vamos voltar lá. Licenciatura. Eita, entende, né? Bom, poderão se inscrever para esse processo seletivo somente profissionais da educação, com diploma em licenciatura, concursados como professores efetivos da educação básica, municipal, estadual e federal, e que estejam em efetivo exercício em sala de aula, ou seja, regular, atendimento educacional, recursos, ensino colaborativo, ou até itinerâncias, centros de educação especial, aqueles que realizam as intervenções. Então, tem muitas possibilidades, mas realmente é específico. Específico, não adianta, não perca seu tempo. Bom, então tá aqui a formação acadêmica, que era onde a gente estava, tinha deixado passar esse pedacinho, foi bom a gente ter voltado. Declarações. Para quem ainda não tem o diploma da graduação, cuidado. No caso de declaração de conclusão do curso, para quem quer pontuar, precisa ter carga horária, período de realização. Às vezes, né, é feito documentos muito genéricos. Já vi muitos programas de especialização, até porque eles não são muito bem regulados, emitir certificados assim que não dizem nada, que não trazem informação para a gente realmente entender que tipo de curso foi aquele. Então, presta atenção na hora de pedir, solicitar as suas declarações de graduação, de pós-graduação, porque isso aqui vai pontuar no currículo, claro. Aí vai falar que tipo de comprovante que não vai ser aceito, cuidado, né? Protocolo, protocolei um pedido de emissão de diploma de graduação. Não tem como não, né, minha gente? Não vai ser aceito, não, não adianta. Aqui, os comprovantes. Por quê? Esse comprovante é importante. Você está falando que é só para profissionais da educação básica, então eles vão querer conferir isso muito bem de perto. Os comprovantes referentes à experiência profissional só serão pontuados se em instituições públicas ou privadas, atendendo aos critérios. Experiências profissionais descritas no item anterior, depois a gente volta a essa. E a experiência emitida pelo contratante. Então, às vezes, quer mandar só a xerox, a cópia da carteira de trabalho. Cuidado, cuidado. Precisa seguir quais são os itens e vai chegar lá. Do vínculo, são 2 documentos. A comprovação do vínculo é obrigatória no termo de posse ou documento equivalente. Claro, se é efetivo. Se é servidor, tem o termo de posse. É obrigatório. Ou a declaração de certidão de vínculo e exercício emitida pelo setor responsável com data anterior máxima de 30 dias da abertura do edital. Então, antes do dia 19 de dezembro, a partir do 19 de novembro, aceita-se. Cuidado com isso, hein, gente? Por quê? Porque esse tipo de documentação é o que pode te colocar dentro ou fora, o que pode fazer sua inscrição ser homologada ou não. Mas não se preocupe, nós temos serviços jurídicos de consultoria também para te ajudar a fazer recursos administrativos desde que tenha causa, desde que seja plausível, tá bom? Quando for para as instituições privadas, particulares, a coisa é um pouquinho mais exigente, né? Um pouquinho mais exigente porque é um pouco mais difícil de se comprovar a veracidade dessas informações. Então, vai sim exigir mais documentos, mas nada que você, que realmente seja um professor efetivo, não consiga providenciar.
O único problema é que nós estamos no final do ano e a maioria das secretarias, das faculdades, das instituições de ensino entra em recesso. Então, você precisa ter esses documentos em mão agora. Semana que vem não vai adiantar. Semana que vem? Semana que vem ainda dá tempo, talvez. Mas eu acho que depois não vai ter jeito, porque não dá tempo de ser produzido. Então, corra atrás, já manda e-mail hoje, agora. Bom, aqui fala os documentos que não serão aceitos, então é um edital tão completo que ele fala os documentos que ele aceita, os documentos que ele não aceita. Agora, vamos para o projeto? Que era a parte que eu queria chegar. Porque esses detalhes mais administrativos, de como fazer, de quais documentos, você consegue organizar sozinho. Porque é só ler o edital e seguir as regras. Agora, o projeto de pesquisa, por mais que esteja escrito aqui, a gente tem que prestar atenção. Então, é aqui que eu queria chegar. Folha de rosto, você tem que se identificar a linha de pesquisa. Nossa, isso é fácil. Pois acredita que tem gente que não coloca o nome, tem gente que não coloca a linha de pesquisa. Esse pede até resumo, olha só que legal. É possível fazer um resumo. E você tem que caprichar demais nesse resumo. Pré-projeto para mestrado, que pede resumo, é porque esse item será importantíssimo para ler o resto do projeto. Capricha no resumo. Introdução, não é uma introdução qualquer, já delimita exatamente o que tem que ter lá. Justificativa, o tema, o problema e a relevância. Tudo isso dentro da introdução, que não pode ser longa, porque você vai ver que tem limite de páginas aí. Fundamentação teórica, para quê? Para ver se você domina a bibliografia básica daquilo que você está se propondo a estudar. Então, a depender do que você quer estudar, tem alguns teóricos, tem algumas obras, tem alguma teoria que você vai precisar colocar aqui. E de uma forma inteligente. Porque não pode falar muito, mas precisa falar o necessário. E é nisso que a nossa experiência de anos como orientador vai te ajudar. Bom, objetivo geral específico, tem alguns problemas relacionados a isso, a maioria das pessoas não consegue delimitar bem os específicos dentro do geral, tem gente que viaja na maionese, tem gente que duplica objetivo mudando palavra. Isso é pedir para ser reprovado. Cuidado. Procedimentos metodológicos, metodologia, ixi, minha parte favorita. Por quê? Porque se eu não entender como você vai fazer, quando você vai fazer, de que forma, com quem, não adianta, né? Por melhor que a ideia seja, ela precisa ser executável. Então, quais são as fontes de dados, os participantes, formas, como será coletado esses dados, como serão analisados esses resultados. A descrição do produto educacional, claro, é um mestrado profissional. Você precisa propor um produto concreto educacional. Pode ser uma tecnologia, pode ser um produto do tipo didático também. Então, esses são os mais utilizados. Tem outros, se você entrar na mentoria, você vai ter acesso a isso. Atividades e cronograma de execução. Cuidado! Atividades é o que será feito dentro do projeto, o cronograma de execução, passo a passo de como isso será feito, mas, de repente, você precisa tomar alguns cuidados para construir esse cronograma, não ultrapassando prazos, respeitando, inclusive, a partir de quando esse mestrado começa, porque tem gente que esquece desse detalhe, né? De repente, o resultado sai lá em março. E a pessoa coloca o projeto começando em fevereiro. Opa, você nem foi aprovado e já está começando o projeto? Não pode. Referências. Quais são as referências que você vai utilizar? Todas que aparecerem tem que estar na lista. E é a ABNT. Cuidado, a ABNT mudou. Agora, aqui é o grande pulo do gato. Porque tirando a folha de rosto. E olha que, graças a Deus, esse tira a bibliografia também, você só pode ter 5 a 10 páginas. 5 a 10 páginas. 10 páginas é muito pouco. Agora, não escrever um projeto com 5 não é projeto de mestrado. Sinto muito. Bom, que mais? Vai falar como que será julgado, bonitinho. Aqui os documentos, falando o peso, o valorzinho de cada um deles. Olha, 4 pontos por semestre. Atividade de docência vai pontuar bem.
Como que será feita essa análise? Olha, o tema de acordo com a linha, olha como é que isso é importante. Linguagem acadêmica é valorizada aqui, não são professores, é educação básica. Fundamentação teórica, olha o peso dela. Por quê? Porque tem teorias, tem processos, tem autores importantíssimos. Você precisa ter muita certeza de qual teoria escolher para aquele tema que você propõe. Metodologia adequada e exequível. 20 pontos. Descrição objetiva. Não é para gastar muito tempo falando sobre isso, mas da proposta do seu produto. Né? O que essa dissertação vai gerar? Não é artigo, não é só isso. Tem que gerar um produto. E depois vem a entrevista. E a entrevista está numa distribuição muito equilibrada. A sua capacidade de responder, o domínio sobre o referencial, tudo isso é preparo. O domínio sobre a metodologia, não é que você tem que ser fera em metodologia, você tem que entender a sua metodologia, como você vai fazer. Como você apresenta o seu produto educacional, não é o seu produto, não é o tipo de produto, não, isso não interessa, porque você pode melhorar isso, desenvolver lá dentro. Mas como você apresenta a sua proposta. E, claro, o seu desempenho de forma geral, seu comportamento, seu nervosismo, que tem que ter, é normal, eu estranho quando a pessoa não está nervosa, mas precisa ser algo que não te atrapalhe, né? Que não te impeça de responder. Tem recursos, conte conosco para recursos também, você pode precisar e nós estaremos aqui para te ajudar. Aqui vai falar só os detalhes da matrícula, tem a proficiência, que você tem um prazo, ou você já fez, ou você já tem, ou você tem até 18 meses para fazer isso, depois da sua matrícula. Cuidado, depois as pessoas esquecem com a tal da proficiência. Aqui vai falar depois das vagas, olha só que legal. Então, presta atenção em qual linha de pesquisa você quer se candidatar. São muitas vagas, mas elas são distribuídas dentre essas instituições, nessas cidades, nesses polos. Então, presta atenção que, a depender de onde você vai se candidatar, a concorrência pode ser grande. Então, você precisa se preparar já, com antecedência. E é nisso como a mentoria te ajuda. Te prepara com mais segurança. E tem em várias cidades, não é mesmo? Várias universidades, várias cidades, várias possibilidades. As maiores são, claro, em São Paulo, né? 24 vagas. Unifesp, eu até achei que teve pouco. Maranhão, ó, estadual, 18. Bom, né? Unespar, lá no Paraná. Curitiba, 2. Tá bem distribuído, mais ou menos. Porque são muitos campos. E aí dá 25. E olha que legal, hein? 28. Então tem, gente, vaga tem. Tem chance e tem vaga. Beleza? Aqui tem o modelo de atestado da sua experiência, bonitinho, que você vai preencher. E aqui vários outros documentos que você precisa estar atento. Então, prazos. Fica atento. O prazo para se inscrever é o mesmo do boleto. Então, o boleto já tem que estar pago. Divulgação da lista já em 18 de janeiro. Você sabe se vai avançar ou não. Aí vem os recursos, beleza. Primeira etapa da avaliação já começa logo depois, assim que a inscrição está sendo processada, né? Porque teve gente que já se inscreveu e teve gente que ainda vai se inscrever até dia 9, isso é possível. Então, eles vão avaliar a documentação para ver se realmente é professor da educação básica, se atende todos os requisitos. Então, é um processo longo, por isso o período aqui ficou bem longo. Aí vem recursos, né? Você pode apresentar recursos nessas fases, beleza. Aí a análise de projeto já entra praticamente o mês de fevereiro todo. Aí vem recursos também, divulgação dos resultados, recursos e aprovados para a terceira etapa. Então, aqui, quando você vai saber de fato se vai para a entrevista? Dia 17 de março. Por que eu estou falando isso? Porque você tem que considerar essas datas na hora de criar o seu cronograma. Você tem que considerar a sua disponibilidade de se preparar considerando essas datas desses cronogramas. O fato é, você tem que entregar documentos e projeto até dia 9. Depois fica esperando.
Até quando? Até 17 de março, para saber se vai para frente ou não. Ainda que os resultados saiam antes, porque você pode recorrer, isso é bom. Quando vai ser a entrevista? Basicamente, numa semaninha, quase 10 dias aí, fazendo entrevista, porque espera-se, né, que tenham muitos candidatos. É uma área que está crescendo muito. É uma possibilidade muito, muito, muito boa. Classificação final, né, com tudo, com a classificação, com a ordem, o resultado final, quase final de abril. Olha só que legal, é uma coisa que você tem que começar agora, para em abril você ter a sua resposta. É fácil? Não, não é para qualquer um. Mestrado e doutorado não é para qualquer um. Ninguém te obriga, não é uma escolaridade que você tem que fazer, né? É uma escolaridade que você escolhe fazer. Então, é um título. Então, por isso, preste atenção nisso. Realmente, se você tiver com a cara, com a coragem e com a nossa ajuda, eu garanto que vai ser mais fácil e que você vai conseguir fazer isso no tempo certo. Em menos de uma semana, nós preparamos candidatos para um edital inédito aqui na região sudeste do Pará, no interior, porque nunca tinha aberto uma turma para a área da saúde. Eu não podia deixar esse pessoal na mão, porque a gente espera que tenha esse tipo de formação há muito tempo. Então, e deu certo. Deu certo. Conseguiram, se inscreveram e estamos aqui, porque agora é só esperar também. E eu quero que você se sinta assim, pegado na mão, para que você tenha mais coragem, mais força, mas também tranquilidade e confiança para se inscrever nesse mestrado, sabendo que você vai ter que separar bastante tempo para dar conta desse prazo, 9 de janeiro. Vamos ser VIP? Conto com você? Chama a gente. Beleza, galera? Show! Se inscreva. Não posso deixar de falar isso, hein? Se inscreva. Segue lá, DRA_Ana Campos. A gente tem conteúdo sobre carreira acadêmica e o nosso foco aqui é desenvolver pesquisadores. Conto com vocês. Até a próxima.